e que o senhor seja muito bem-vindo na manhã desta terça-feira. Bom dia, hoje estamos aí para tirar as dúvidas dentro de uma área que eu gosto, uma área que eu tenho um pouco mais de afinidade, que é o direito penal militar. Coronel Darani, nós falamos a semana passada, né, que repercutiu muito a história não é fantasma de Maragogi, O bruxo de Guaragi? de Guaragi, o bruxo de Guaragi. E repercutiu bastante, o povo gostou e pediu para que a gente trouxesse mais histórias, né? Igual essa. E acredito que o senhor tenha muitas histórias para trazer, né? Nos seus longos 35 anos, são mais de 3 décadas na Polícia Militar. Então, um programa, pelo menos no mês, a gente vai trazer uma história, né, para que as pessoas tenham o que contar naquela reunião de amigos. Diz que um pegou e falou assim: Alexandre, eu contei essa história no churrasco de família. O pessoal ficou alucinado pela história. E é uma história que, lembrando, né, só dando uma pincelada antes de a gente falar sobre o direito militar, que foi uma história que realmente aconteceu, né? Muitas pessoas falaram assim: não, Alexandre, isso aí não aconteceu, isso aí é ficção. Eu disse assim: não é ficção. E essas coisas realmente, elas existem, né? E eu queria só que o coronel confirmasse que existe essa história, senão o povo vai achar que eu estou montando história da minha vida aqui. Não, a história é verdadeira. A história é verdadeira, do jeito que eu contei, inclusive. Do jeito que o senhor E por que eu posso falar que do jeito que eu contei é a verdadeira? Porque eu fiz a prisão dele. Eu efetivei a prisão dele junto com a minha equipe. A minha equipe foi a equipe que abordou ele no meio do mato, quase 30 quilômetros da área onde ele efetivou as mortes, na região de Ponta Grossa. E eu tenho documentação para isso, né? Eu tenho o boletim de ocorrência, a entrega dele para a Polícia Civil, as reportagens feitas por todas as redes de televisão aberta da época, SBT, na época Record, a Rede Globo, fizeram tudo, acompanharam inclusive a retirada do corpo, onde ele estava enterrado, onde ele levou para ver o corpo. Mas por alguma razão que a gente desconhece, foram feitos vários artigos ali dos cursos de história e alguns outros cursos ali dentro do EPG, e o próprio julgamento dele não cita da forma como realmente aconteceram os fatos, e do jeito que está documentado oficialmente em documentos da Polícia Militar e documentos aí da Polícia Civil que garantiram a veracidade de tudo aquilo que eu falei. Coronel, era só mesmo para confirmar, né? Porque as pessoas duvidavam da história, né? Diz que sabe aquele cara que fez o filme A Espera do Milagre, aquele ator gigante. O Clark Duncan. Que é gigante, Clark né? Duncan, sim. E daí as pessoas já começaram a ligar para que ele olha, eu vou falar, o Clark Duncan tinha 1,92 m, né? Ele, eu acho que era um pouco mais alto. Ele era mais esguio, ele não era tão grande assim, tão maçudo, né? Porque o Clark Duncan era um fisiculturista, né? Então ele não era, o corpo dele não era de fisiculturismo, era de capoeira. Então ele era mais definido, tão forte quanto, mas mais definido. Então era mais, assim, visivelmente, eu acho que dava mais medo, inclusive. Coronel, vamos falar então agora sobre o direito militar. O direito militar, muitas pessoas não conhecem esse assunto, né? Muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo não conhecem sobre esse assunto, né? O direito militar, ele envolve todos os policiais militares. Depois o coronel Darani vai falar se é só policial militar, né? Desde todas as patentes da Polícia Militar, acredito eu. E o que muitas pessoas não sabem, né? Que muitos desses policiais são afastados, né? Às vezes num processo administrativo, às vezes eles são excluídos da Polícia Militar, e são casos que acontecem às vezes não por mau comportamento, e às vezes sim por tentar até salvar uma vida, salvar uma família, salvar o cidadão, mas infelizmente existem algumas atitudes que podem cair no administrativo para complicar a vida desse policial. E também existe o policial, que é os policiais, como todas as áreas da vida, né, todas as áreas profissionais, existem policiais que agem de forma que não é uma forma lícita, né, e que acabam, de forma assim, acabando respondendo pelos seus atos e também sendo excluídos da polícia por mau comportamento, às vezes por não honrar
uma farda maravilhosa, que é o direito de todo policial usar uma farda, mas também tem uma responsabilidade muito grande. As pessoas acham que é só usar a farda, puxar a carteira e gritar polícia. E não é bem assim. E o Coronel Darani, a partir de agora, vai, através dessa entrevista maravilhosa, contar um pouco para nós como funciona todo o processo, né, do direito militar, como que funciona esse processo administrativo, que pode fazer com que um policial possa cair no processo administrativo e também até podendo chegar, levar à exclusão, e o que a justiça militar, o direito militar, ele faz não só para tratar da defesa do policial, como ele também pode fazer outras coisas. Coronel Darani, eu queria que o senhor explicasse tudo isso para os nossos ouvintes nesse momento. Então vamos tipo Jack Stripador, né? Vamos por partes. Aí você me englobou, fez uma série de perguntas e vamos agora chegar para um denominador comum. Primeiramente, nós temos que falar vamos entrar primeiro no Código Penal Comum. O Código Penal Comum brasileiro, que é considerado uma das melhores códigos penais do mundo, ele foi criado em 1940. Então você veja o quanto ele está defasado perante outros códigos penais do restante do mundo. Claro que ele teve muitas mudanças, muitas inserções, muitas leis esparsas, muitas leis extravagantes que mudam ou direcionam para um determinado crime. Mas, de qualquer forma, aquilo que rege a legislação sobre o crime, ela está bem ultrapassada, que é de 1940. Com o advento do governo militar, que iniciou em 1964, o governo militar, à época, acharam por conveniente criar um código militar para que regesse e doutrinasse as tropas militares no Brasil, para que evitasse vários crimes que poderiam ser cometidos contra a população à época e também dentro dos próprios quartéis. Tendo em vista que nós já tínhamos vindo aí de algumas revoluções internas, inclusive revoluções onde os próprios militares se voltaram contra governos brasileiros. O que aconteceu? Então, em 1969 foi criado o Código Penal Militar e em 1970 o Código de Processo Penal Militar, que era voltado exclusivamente para as Forças Armadas, que era para Exército, Marinha e Aeronáutica. Levando-se em conta que as polícias militares e bombeiros militares do Brasil, à época, praticamente todos os estados do Brasil, os bombeiros ainda pertenciam à Polícia Militar, faziam parte, não pertenciam, mas faziam parte do comando da Polícia Militar, então estavam todos subordinados ao mesmo código, por serem forças auxiliares do Exército. Então aí trouxe para essa época que os julgamentos de crimes praticados por militares, tanto contra militares ou contra civis, em virtude da função e do local, eles também fossem julgados pelos crimes militares. As pessoas às vezes acham que o crime militar, que o Código Penal Militar, ele é mais brando que o Código Comum. E agora eu vou lembrar você da nossa primeira conversa aqui. Pense, o Paraná hoje nós temos 10 milhões de habitantes, todos regidos pelo Código Penal Comum. Então, quando uma pessoa, vamos fazer um cálculo aí, que se 1% dessa população cometer crime, elas vão todos para os juizados comuns, os tribunais comuns. Então você imagina a sobrecarga de serviço que tem um juiz criminal comum. Você tem ideia? É muito crime. Todos os dias nós temos, a Polícia Militar atende 10 mil ocorrências no estado. 10 mil? Para mais no estado. Mas então, pega de tudo. Não, tudo. Desde da briga entre casal até um cachorro, som alto, tudo. Tudo. Então o que acontece? A vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual do Paraná, ela atende somente policiais militares, da ativa, da reserva e reformados. Então o volume, ainda mesmo sendo alto, é muito baixo comparado com o volume atendido por um juizado criminal comum. Certo. É bem menor. E lá nós temos juiz, já temos juiz substituto, nós temos dois promotores, temos toda uma estrutura como uma justiça comum tem. Certo. Só que é para julgar menos crimes. Então ela é muito mais célere, é muito mais rápida. É muito mais rápida que a justiça comum. Enquanto que um crime comum às vezes leva 1, 2, 3 anos para ser julgado, na justiça militar, em 6 meses, no máximo 1 ano, o policial já foi julgado, condenado ou absolvido. Só que eles ficam pensando assim, mas ele é julgado por eles. Não é assim que é composto. São 5 oficiais que pertencem à Câmara de julgamento.
mais um juiz togado, que é um juiz que a gente diz juiz togado, que é um juiz de concursado, que ele é determinado para ir para a Justiça Militar, e o promotor. Ele tem ali, ele que dirige a banca, e é ele que faz, o promotor oferece a denúncia e ele apresenta como se fosse uma justiça comum. A diferença é que ele é julgado por seus pares. O que é julgado por seus pares? Dependendo do posto ou da graduação, são formados os elementos da banca. Então pode ser, no caso se for um praça, até subtenente, ele pode ser julgado por um capitão, tenentes, primeiros tenentes e segundos tenentes. Se for ali, à medida que for subindo, se for tenente, seria major e capitães. Se for capitão, seria um tenente-coronel e capitães. Ou se for um oficial superior, todos coronéis. Então essa é mais ou menos a banca que é formada. Nós temos a banca, que é uma banca especial, que é uma banca formada que elas ficam 3 meses à disposição da Vara de Justiça Militar e julgam todos os crimes. Veja, eles são colocados, são 5 oficiais que são colocados à disposição da Justiça da Vara da Auditoria Militar, só para julgar todos os crimes que caem na mão deles em 3 meses. Então eles têm 3 meses para julgar aquilo ali, para fazer toda a parte processual e fazer o julgamento. Então é muito rápido, é acelerado, ela não para. Então todo dia tem 2, 3, 4, 5 sessões pela mesma banca. Enquanto que a justiça comum ela depende de várias e várias situações. Porque, para você ver, você vai intimar um cidadão que cometeu um crime, mas você tem que achar o cidadão. O cara tem que ir. Sim. Tem que querer ir. Quantas vezes ele não tem que ser levado à força porque ele não vai? Agora, a justiça militar, nós sabemos onde o policial está. Ele é determinado pelo comandante dele para que compareça na auditoria militar em tal data. E ele tem que comparecer. Tem que comparecer. Se ele não comparecer... Fica preso como qualquer outra pessoa comum ficaria em caso de desobediência. Entendeu? Como o policial ele sabe, ele é determinado aí, ele vai para lá, então ele está lá. Então aquele julgamento acontece naquela data. A não ser que isso não vai acontecer em caso do Poder Judiciário achar conveniente não ter o julgamento naquela data. Certo. E tem mais uma. O policial militar, pensa assim, quando você é julgado, pense um soldado, vou falar de soldado subtenente, onde a gama de policiais é bem maior do que de oficiais. Você coloca ele para ser julgado por 5 oficiais que trabalham na mesma área que ele. Vamos só explicar aqui, coronel, para muitas pessoas que não conhecem sobre as patentes militares, o que são oficiais. Vamos falar o que são praças, né? Praças é todo policial militar que entra na carreira pelo posto básico. O que é básico? Hoje nós temos 3 classes de soldado. Soldado de 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe. 3ª classe é o soldado que está fazendo o curso. Ele acabou de ser aprovado e está fazendo o curso. 2ª classe é aquele que terminou o curso e inicia seu estágio. Certo. Normalmente de 6 meses a 1 ano, dependendo da época. E o soldado de 1ª classe é aquele que passou no curso, terminou com excelência o estágio e ele se forma e é promovido a soldado de 1ª classe. Certo. Aí, após isso, ele tem um prazo, tem a forma, todas as formas dentro da legislação e da regulamentação, ele é promovido a cabo, de cabo a 3º sargento, 2º sargento e 1º sargento e subtenente. Então, essas são as graduações de praças. Esse entra por concurso. Até o subtenente é praça. É praça. Quando você entra por concurso público, na minha época era vestibular da Universidade Federal do Estado do Paraná. Mas agora é concurso público, porque ninguém pode entrar dentro de pertencer a quadros públicos estaduais, federais ou municipais sem concurso. Então agora mudou-se para concurso público. O concurso público nível universitário, que obrigatoriamente você tem que ser formado em Direito no Paraná. Para o Corpo de Bombeiros, você tem que ser formado em qualquer curso superior para fazer um concurso. É um concurso específico para oficial. Ele terminou este curso, inclusive vamos ter a primeira turma agora desse Performance de Direito, que inicia agora esse ano, a primeira turma. É um curso onde eles ficarão por 2 anos na Academia do Guatupê. São todos bacharéis em Direito, ou, no caso do bombeiro, formados em qualquer outro bacharel ou graduado em qualquer outra área de curso superior. E eles terminam este curso depois de 2 anos e são formados aspirantes oficial. Por que aspirantes? Não porque aqui, diferente de médico, dentista, professor, advogado, ele se forma oficial, ele tem o curso de formação, mas não obrigatoriamente ele é oficial. Por quê? Ele vai precisar fazer um estágio de 1 ano. Esse estágio de 1 ano ele pode reprovar no estágio, por comportamento,
por desvio de conduta, por qualquer outra coisa, ele pode perder esse estágio e ser mandado embora da polícia. Então ele não se forma. Mas os aspirantes, que 99% acabam passando, eles terminam o curso, terminam esse estágio de 1 ano e são promovidos à primeira patente oficial, que é segundo tenente. Então ele sai segundo tenente. A partir então do segundo tenente já é oficial. Já é oficial. Até aspirante nós chamamos de praça especial, porque ele não é oficial e não é praça. Está no meio termo. Está no meio termo. Então eu falo assim, a gente fala que aspirante não ocupa lugar no espaço, né? Então, tá ali é pau para toda obra. Então, o que acontece? Quando ele sai segundo tenente, 2 anos depois, ele tem um período de obrigatório, ele sai primeiro tenente. Para ele sair primeiro tenente, é automático? É automático. Só que, claro que aqueles que têm cursos, no caso eles todos terão faculdade, mas aqueles que terão pós-graduações, artigos científicos publicados em revista nacional reconhecida, aqueles que fazem cursos internos da corporação, vão computando pontos para serem promovidos na frente. Então eles podem ser promovidos em 2 anos, a partir de 2 anos. Então não pode ficar parado. Não, se o cara ficar parado, ele vai morrer, no máximo que ele chega é capitão. Tá. Se ele não fizer nada, capitão ele chega. Então, quando ele sai, depois terminou, saiu o primeiro tenente, a partir de 2 anos de primeiro tenente, ele pode ser capitão. Ninguém sai capitão com 2 anos. Você começa a sair a partir de 4 anos de primeiro tenente, começa a concorrer à vaga de capitão, que já aí começa a fechar o funil. Certo. Aí não é todo mundo, claro que todos chegam, mas demora um pouco mais. E aí tudo depende de todos os cursos internos para que ele saia capitão. Para ele sair major, obrigatoriamente ele tem que fazer um concurso interno na Polícia Militar, que na minha época era chamado de curso de aperfeiçoamento oficiais, que ele tem o reconhecimento estadual de mestrado. Então ele vai ficar na Academia do Guatupê entre 6 meses a 1 ano, fazendo um mestrado dentro da área de segurança pública, e a especialização dele na área seria daquilo que ele escolhe dentro dos temas propostos para ele fazer a dissertação dele. Tranquilo? Certo. Então, como se o mestrado fosse. Só que um prazo menor. Aí você fala, mas 6 meses. Mas peraí, mas é 6 meses de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Não é um mestrado que você vai uma vez por semana, 30 dias você fica em casa, vai lá, só faz aula. Não, lá é 30 dias. São 6 meses ou 1 ano, dependendo do curso, obrigatoriamente presencial. E ele pode ser usado de segunda, de manhã, de tarde, de noite e até mesmo no final de semana. Então, certo. Isso daí é automático. Porque nós temos a carga horária. A carga horária tem que ser a mesma carga horária utilizada em universidade. Certo. Ele sai major. Claro que para aí o funil já fechou totalmente. Porque para major não são todos que saem. Quando saem, demoram muito tempo para sair. Porque todo depende de cursos. Saiu o major, ele sai tenente-coronel. 4 anos, saiu tenente-coronel. Que são aqueles que comandam os batalhões. Major normalmente é chefe de seção do quartel do comando geral, ou ele é comandante de companhia destacada, que é uma sede de batalhão pequena em cidades pequenas, como Irati, como outras cidades, ou você pegar um comandante de batalhão, que são os casos de Curitiba. 12, 13, 20, 23 são comandados por tenentes-coronéis. Aí o funil fecha praticamente por completo. Aí vem o pinga-pinga. Porque para sair obrigatoriamente coronel, você é obrigado a fazer um curso que na minha época chamava-se Curso Superior de Polícia. Esse Curso Superior de Polícia ele tem uma lei estadual, um decreto estadual, que reconhece o Curso Superior de Polícia como doutorado em segurança pública. Esse então curso tem que fazer mestrado, doutorado em segurança pública. Fora o fato que ali dentro, obrigatoriamente... mas eu fiz no caso, vamos supor no meu caso, eu fiz o meu curso superior de polícia em 2021. Eu fui promovido, foi em 2022, eu me formei em 8 de abril de 2022. Eu fui promovido em agosto de 2023. Comecei a concorrer às vagas, mas fui promovido em agosto de 2023. Teve coronéis, tenentes-coronéis que fizeram comigo que foram promovidos agora. E tem uns que nem foram promovidos ainda. Por quê? Primeiramente tem a pontuação. Veja, no meu caso, eu tenho 4 cursos superiores, 9 pós-graduações, mais de 10 artigos escritos, várias eu cumpri tudo aquilo que o papel determina. Eu cumpri tudo aquilo que o padrão determina. Para que eu fosse possível. Tanto eu quanto muitos outros. Teve gente que saiu na minha frente. Então teve gente que brigou muito mais do que eu. Então, se brigou mais do que eu, com certeza ele tem o currículo dele é maior que o meu ainda.
Então, o que acontece? Para que você saia coronel, que deu, veja no meu caso, na Polícia Militar são 22 mil homens. Só existe 21 coronéis. Então, Só existe 21 coronéis? o estado do Paraná é um dos estados do Brasil com o menor número de coronéis pelo número de praças. Sim. Entre subordinados. Entre o número total... Só existe 21? Pensei que existisse uns 300, 400. Não. Tem estados que sobrecarregam colocando coronel para fazer qualquer coisa. Que eu acho totalmente errado. O Paraná, ele está mais ou menos numa... Ele poderia ser um pouco melhor, mas não pode ultrapassar isso. Senão você vai ter cacique demais para pouco índio. Sim. Entendeu? Então nós direcionamos os coronéis para situações mais, que são as diretorias, o alto comando da Polícia Militar e os comandos regionais. Então nós temos 6 comandos regionais, nós temos mais o comando militar especial, né, que é o CME, que comanda BOP, RONE, Choque. E nós temos o CPE, que comanda policiamento como a Patrulha Escolar, o BPMOA, que é o Batalhão Aéreo, comanda o regimento. Daí temos todos os comandos regionais, que eu comandei comando regional, 6 comandos regional, comandava toda a região metropolitana e o litoral. Então, esses são coronéis. Então, o que são os quadros de oficiais? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Até tenente coronel, praticamente todos os oficiais que saem da academia chegam. Coronel já é pinga-pinga. Aí depende exclusivamente da capacidade individual de cada um dos oficiais que concorre à vaga. Tem oficiais que ficam tenente coronel que ficam concorrendo à vaga. Desde que passa o período obrigatório, que é 1 ano como tenente-coronel, e não sai e vai embora sem ser tenente-coronel, porque não atingiu a meta de cursos obrigatórios para ser promovido. Então, quando nós falamos isso, para cada julgamento dentro da vara da Auditoria da Justiça Militar, para cada julgamento dentro desses quadros, obrigatoriamente a banca tem que ser superior ao policial que está sendo julgado. Então, se for tenente-coronel, todos terão que ser coronéis. Ah, mas se for um coronel da ativa, existem leis específicas que determinam, dependendo da colocação que ele está, ou serão oficiais da ativa superiores e mais antigos nas funções que executam, ou serão convocados 5 coronéis da reserva para fazer o julgamento. Tudo depende de casos extraordinários. Até agora não aconteceu. Então, coronel sempre será coronel. Não, mas qualquer pessoa de praça a coronel sempre será policial. Tanto que a nossa lei, ela Mesmo depois que se aposente. Desde depois que se aposenta. O policial militar, ele sabe que, como diz, a polícia militar é um sacerdócio. Ele entra na polícia militar como soldado e nunca mais deixa ele ser policial. Ele está subordinado às regras, regulamentos e leis militares do dia que ele entra ao dia que ele morre. Então, nós temos policiais, eu tenho no meu escritório policiais com 70, 74, 76 anos que estão respondendo por crimes e eu estou fazendo a defesa deles. 74 anos? Claro, porque o que acontece? Mas já não está aposentado faz tempo? Ele está reformado, inclusive, né? Porque aposentado, nós falamos da reserva remunerada, ele fica, como no Exército, 5 anos após a sua aposentadoria, ele fica 5 anos podendo ser convocado para qualquer função. Como se fosse o Exército. O cara, você saiu do ano obrigatório dele, fica 5 anos podendo ser convocado em caso de guerra, manutenção da ordem pública, ele pode ser convocado em 5 anos. E a Polícia Militar é a mesma coisa. E reformado, quando ele atinge uma determinada idade, ele é reformado automaticamente. No meu caso, coronel, eu seria reformado com 67 anos de idade. Então, eu teria, demora muito para eu ser reformado ainda, né? Mas no Paraná, mesmo os policiais reformados respondem por todo o regulamento, todas as leis e todos os códigos aos quais nós somos subordinados, até o dia da sua morte. Coronel, me conta uma coisa. Hoje, são curiosidades, né? As pessoas mandam mensagem, perguntam sobre curiosidades. O coronel é o cargo máximo da polícia. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Qual que é a diferença de um coronel e um coronel full? Coronel full é um termo que nós criamos, né? Ah, foram vocês que criaram. Porque parece que o coronel full é o superior a tudo. Eu sempre achei isso, né? Sempre achou? Só que quando chega na minha vez, nunca é, né? Você já foi coronel full? Eu sou coronel full. Ah, o senhor é coronel full? Eu sou coronel full. Como eu falei, qual que é o termo exato? O termo exato é tenente-coronel. Certo. E coronel. Certo. Coronel é o posto maior. Por que nós chamamos de coronel full? Porque full em inglês significa cheio.
Então nós falamos Coronel Full porque ele tem as 3 estrelas cheias. São 3 estrelas douradas. O Tenente Coronel são 2 estrelas douradas e uma azul. A minha, eu tenho as 3 estrelas douradas. Parabéns. Então, como eu falei, dos 22 mil homens, eu fui um dos que saiu coronel. A minha turma na Polícia Militar é a turma da Polícia Militar que mais fez coronéis na história da polícia. Acho que nunca mais vai ter uma turma que alcance a nossa turma. Dos 33 formandos, 22 saíram coronéis. Meu Deus. A média é 5, 6, 7, 8 no máximo. Turma dedicada, então. A minha turma é uma turma que ela saiu muito rápido coronel. Então, veja, hoje na CESP, nós temos a CESP, onde Sim. o secretário de Segurança Pública é da minha turma, que é o Coronel Hudson. Coronel Hudson. O comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Jefferson Silva, também é da minha turma, que é comandante-geral. Na CESP hoje, nós temos 14 coronéis 14? trabalhando. 14 coronéis trabalhando. Da minha turma. Fora das outras 14? turmas. Da minha turma. Fora os de outras turmas que lá trabalham. Então, essa estrutura montada pela Secretaria de Segurança é que está dando o resultado que nós vemos hoje no Paraná. Uma diminuição de praticamente 80%. Veja, qual estado hoje pode falar que teve uma redução em 3 anos de 80% no volume criminal? Você tem ideia do que é 80%? A cada 10, 8 crimes deixaram de ser cometidos. Você tem ideia do que é isso? Não tem. Nós tivemos a maior diminuição do volume de homicídios, roubos, estupros, violência contra a mulher do Brasil. Claro que ainda nós estamos... Espetacular, hein? Ainda, claro, nós temos estados à nossa frente. Nós temos São Paulo e Santa Catarina, que são uma diferenciação. Eles falam assim, mas São Paulo tem 110 mil homens na polícia. Concordo que tem 110 mil homens, mas é um estado com 22 milhões de habitantes. Entendeu? E nós temos que colocar também que Santa Catarina ela tem uma cultura totalmente diferente. A Santa Catarina ela tem um número, acho que 6 ou 7 mil homens, eu não tenho ideia, posso estar falando besteira, mas é um estado que é 1/3 do tamanho do Paraná. Sim. Mas é uma cultura totalmente diferente da nossa. Todo mundo sabe disso. Os coronéis, eles ficam só na capital ou existe coronel no interior? Não, coronel nós temos hoje praticamente em cada grande cidade do Paraná. Nós temos São 21 coronéis, né? São 21 coronéis. Então vamos supor se eu acerto a conta. Nós temos o comandante-geral, o chefe de Estado-Maior e o subcomandante-geral. São 3. Esse é o alto comando Sim. da Polícia Militar. Certo. Ao qual todos os coronéis da Polícia Militar são subordinados. Somente esses 3. Comando-geral, Subcomando-geral subcomando-geral, e chefe de Estado-Maior. certo. Daí, no governo do Estado, nós temos um secretário da Casa Militar, que é o elo de ligação entre o Comando-Geral e o governo do Estado. Certo. Que ele é um secretário de Estado, mas está na Casa Militar, mas é um coronel da ativa, que é o Coronel Tordouro. Então, aí já são 4. Daí nós temos Esse 6. cargo só pode ser ocupado por um coronel. Olha, pela lei, sim, mas já houve caso até de capitão comandar, que é o caso do Coronel Anselmo, na época do Requião, que cometeu Sim. o abuso. Para mim é coisa assim, é até fantasioso você lembrar que um coronel de polícia, um capitão de polícia é chefe da Casa Militar. Por que eu falo que é o abuso? Porque o comandante-geral é coronel, É verdade. entendeu? E ele, teoricamente, ele estaria entre ele e o mesmo governador. nível. Até um nível um pouco melhor. Não que tenha um nível, porque o nível comandante-geral é comandante-geral. Ele E é um comandante, capitão estaria superior ali ao comando-geral. entendeu? É uma situação complicada. É Então foi uma. complicado. Claro, ele ficou pouco tempo como capitão, mas ele foi major, tendo coronel na Casa Militar. Foi o caso assim mais rápido da história da Polícia Militar, no coronel ter sido de capitão a coronel em 4 anos. Ele foi um caso totalmente absurdo. Mas, de qualquer forma, ele então ali é um cargo de coronel full, que é o caso, né? Que são os Ah, tá. coronéis. Então, eles são, então aí já deu 4. Daí nós temos 6 comandos regionais. 6 comandos regionais, que vai para 10. Nós temos comando regional em Curitiba, que é o primeiro comando regional. Nós temos em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel Em Foz e do Iguaçu. São não José tem? dos Pinhais. Foz do São- Iguaçu não tem? Foz do Iguaçu é subordinado a Cascavel. Subordinado a Cascavel. O grande comando é em Cascavel. Então existe não só o comando-geral, existem outros comandos. Comandos regionalizados. Por exemplo, eu comandava o 6º Comando Regional. O 6º Certo. Comando Regional, ele comanda toda a região Tem metropolitana que de ser Curitiba. coronel para estar no comando. Tem que ser coronel, porque eu comandava 5 batalhões de área. Então, tinha 5 tenentes-coronéis meus subordinados. Tem áreas onde existem mais batalhões dentro da área deles. Certo. Tem áreas que tem 7, 8, 9 batalhões subordinados à área deles. É o caso de Curitiba. Ou seja, Curitiba é o primeiro comando regional. Se nós for analisar assim, sem fazer muito cálculo, veja, tem o 12, 13, 21, 12, 13, 23,
Temos agora o 33, temos toda na região, tudo dentro de Curitiba. Tudo dentro de Curitiba. Então, a região metropolitana já era minha e Curitiba era deles. A região metropolitana tem um número maior de habitantes do que Curitiba. Mas Curitiba, claro que tem um potencial muito maior de batalhões. Então, nós já falamos, são 6 comandos regionais, então já deu, são mais 4, são 10. E nós temos as diretorias, que são aquelas diretorias que regem, que é como se fosse uma empresa. Nós temos a diretoria, a parte ali né, como se fosse um RH nosso, que é diretoria de pessoal. Daí tem as mais 6 diretorias, já vai mais coronéis. E temos a única diretoria que não é comandada por um coronel combatente, é a diretoria de saúde, que obrigatoriamente é um coronel médico. E ali tem um coronel médico e um coronel dentista. São 2 coronéis que nós temos na polícia, mas elas não concorrem ao mesmo quadro, fazem concursos separados dentro de suas próprias áreas. É uma coronel, a coronel Letícia Chupeipan, que ela é a coronel. Mas entra-se na polícia já formado Já em formado. medicina. Em medicina e odontologia. E odontologia? Daí prova de títulos, né? Tá. Concurso e prova de títulos. Aí o melhor entra, né? No caso, o coronel Mauro já está coronel há vários anos, desde 2015, se eu não me engano. E como o quadro dele ele é muito novo, ele vai ficar até o resto da carreira dele como coronel. E a mesma coisa ele é a coronel Letícia, que ela entrou, quando ela entrou na polícia, tanto ela quanto ele, eu já era capitão. Eu já era capitão e quando os dois serão coronel. Não, ela ser o coronel depois de mim. Tinha quantos anos de idade, coronel, quando você ingressou na Polícia Militar? 19. 19 anos. É, porque eu implorei para servir o exército, né? Eu sou apaixonado pelo militarismo, né? Então, se eu não quisesse servir do exército, eu teria entrado com 17, né? Hoje ninguém mais entra com 17. Apaixonado desse jeito. Sou fascinado, eu implorei. Na minha época, eu servi em 1989. Na época não existia ninguém com 2º grau completo, muito menos universitário na tropa. Todo mundo ia para o IPR. E o meu sonho era servir. Como eu venho de uma cidade onde era bem elitizada, que é o caso de Ponta Grossa, para entrar no NPR você não entrava por nota, você entrava por indicação. E como eu não tinha tal indicação para entrar, não pertencia a uma determinada classe para entrar na NPR, e eu não era atleta de grande nível, né? Porque na época os atletas faziam os campeonatos brasileiros militares, eu mesmo tendo nota eu não entrei na NPR então eu fui liberado do exército. Então, mas eu fui lá e implorei para servir, eu queria servir, era o sonho da minha vida. Acho que eu teria sido a maior frustração da minha vida se eu não tivesse entrado no exército. E servi dentro do exército já como graduado, porque eu teria sido graduado durante o tempo do exército, tendo visto o fato de que eu fiz concurso interno ali dentro. Eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Paraná e passei na academia do Guatupê e fui liberado do exército para entrar direto para a academia. Então, por isso que eu fiquei 36 anos. Eu entrei em dia 9 de fevereiro de 1989 no exército e saí do militarismo dia 7 de maio de 2025. Então, eu nunca contei tempo a mais, nunca. Eu fiquei exatamente 36 anos dentro do militarismo. Então, essas são mais ou menos a ideia de como que é formado a estrutura militar. Já no Exército Marinha e Aeronáutica tem seus quadros próprios. Lá, cada um deles, os nossos comandos regionais deles seriam os generais de brigada. Daí eles têm a divisão, que é um número maior, engloba mais cidades, mais estados, que é o general de divisão e o general de exército, que comanda uma região militar inteira. Por exemplo, a região sul, que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, ela ali é um general de exército que comanda. Aqui em Curitiba nós temos vários generais de divisão. Ah, tá. É que as pessoas não entendem, né? Toda essa hierarquia, toda essa forma de como é que a gente pode falar, como quando toda essa administração militar, né? Porque é muito polícia, né? Se você for ver a polícia de trânsito, é tenente, é coronel, é comandante de operação, é chefe de batalhão, é a RONE, é a ROTAN, é o COI. Existe o COI na polícia? Existe, o COI é o Comando de Operações Especiais. É o COI, é o... nossa, quantos nomes existem? Acho que eu já me perdi também nessa. RONE, ROTAN, COI. Especializado. Especializado. Especializado nós temos hoje especializado. Comando de Operações Especiais, o Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, que fica em Piraquara. Certo. Que agora está sendo construída a sede deles nova, aqui quase na frente da Academia do Guatupê. Nós temos o Batalhão de Choque, o Batalhão de RONE,
E nós temos o Canil e o Batalhão de Operações Aéreas, subordinados ao Comando Militar Especializado. Então, especializado. Só que daí nós temos os policiamentos especiais. Que são policiamentos especiais? São aqueles que não têm essa formação específica para sequestro, mais confronto mais pesado, que seriam patrulha escolar comunitária, que trabalha em todos os colégios do Paraná inteiro. Nós temos aí o Regimento de Polícia Montada e a Polícia Rodoviária Estadual e o Policiamento de Trânsito, que são subordinados a este comando, que é o Comando de Policiamento Especial. Então, é especializado, que são aqueles que andam de cavalo, que faz policiamento tanto na rodovia quanto de trânsito na rodovia ou trânsito urbano, e o policiamento que trabalha nos colégios. Coronel, essa nova lei, né, que favorece aí os animais, né, a lei de proteção dos animais, ela impede que colonos, né, que pessoas utilizem aí os cavalos em carroça, pelo direito dos animais e tal. Houve alguma tentativa de impedir o uso de cavalos pela Polícia Militar? Não. Não? Claro que tem sempre aquelas ONG que querem sempre colocar o dedinho ali e falar que está errado, mas vá dar uma olhada nos cavalos da polícia. Funciona agora a polícia montada? Um cavalo equivale a 20 policiais, né? Um cavalo equivale a 20 policiais. Um cavalo, você pense num bicho de 2 metros, 3 metros na tua frente com um policial em cima, num controle de distúrbio. Veja, você pega uma torcida Atlético Curitiba numa final de campeonato, quando dá aqueles entreveros na saída do Couto Pereira ou da Arena, veja se 5 cavalos não resolve o problema. Então é absurdo. Fora que o cavalo visualmente é muito forte. É muito forte. Eles saem em trio e hoje você consegue ver a cobertura deles por um policiamento a cavalo é muito grande. Veja, na praia nós estamos com vários esquadrões isso desde que foi criado o regimento de polícia montada, nós temos esquadrões que trabalham na Operação Verão. Trabalham então na parte ali onde viaturas nossas não entram. E fora que os cavalos são tratados melhores que os próprios policiais, né? Porque comem da melhor aveia, comem da melhor ração. Nós temos veterinária na polícia, o veterinário atendendo pela polícia, tudo através da licitação. Nós já chegamos a ter o melhor hospital universitário do Brasil, dentro do regimento de polícia montada. Parabéns. Então, assim, né, eu falo para você hoje, a polícia militar, eu posso falar, não vou falar da polícia civil, não que eu não fale contra, é que eu não tenho conhecimento de causa. Então eu não tenho conhecimento. Conhecer aquilo que os meus amigos que são policiais civis me falaram. Mas hoje a Polícia Militar e a Segurança Pública do Paraná não perde para nenhum estado no Brasil. Não tem grau de comparação. Bacana. Não tem grau de comparação. Hoje você pegue 10 anos atrás, fosse numa delegacia de polícia entregar um preso. Meu Deus do céu. Dava dó dos policiais civis que trabalhavam ali. Dava dó. Sabe? Não tinha estrutura nenhuma. Computador, se não era para computador pessoal deles, era um computador caindo aos pedaços. Vá hoje. Hoje a Polícia Civil está informatizada, policiais bem uniformizados, tem um bom salário, viaturas novas. Então, da mesma forma que é investida na Polícia Militar, é investida na Polícia Civil, é investida também na Polícia Científica e na Polícia Penal. Fazer uma pergunta pro Coronel. Coronel, daí nós vamos fazer um breve intervalo e já vamos voltar falando daí sobre defesas de policiais no direito militar. Coronel, uma dúvida aqui que as pessoas estão me perguntando aqui é o seguinte: qual é a diferença de poder? Poder, vamos falar se existe uma hierarquia ou se são duas paralelas. Polícia Militar e Guarda Municipal. O que tem a ver? É uma polêmica isso aí, né? É uma polêmica, né? É uma polêmica, mas se for olhar, hoje existem vários projetos que querem fazer claro que já tem. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Por que guarda e não polícia municipal? Porque o nome polícia, ele te dá uma amplitude de trabalho maior. A Guarda Municipal ela foi criada especificamente para cuidar de próprios públicos do município. Essa é a função específica dela. Ponto. Isso não existe discussão. Está pacificado no STF e no STJ. Ponto. Certo. Ela foi criada para isso. O que é próprio público? São os prédios municipais, onde tem a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, fórum,
coisa que pertence ao município. Praças públicas. Então, ali ela foi criada para isso. Para criar do patrimônio público municipal. Inclusive, para quem lembra, quando foi criada a Guarda Municipal de Curitiba, nós tínhamos até um posto ali no Largo da Ordem, que ela ficava ali, policial, ficava uma viatura, que é uma corrente que impedia as pessoas de entrarem, nem a polícia militar subia, só ele subia na época. Que ali começou as entreveiras, né? Porque eles não deixavam as viaturas subir, nós tínhamos que fazer o policiamento preventivo, ostensivo, eles não podiam e eles não deixavam nós entrar. Posso pegar porque eu era aspirante na época e passei por isso. Mas o que acontece? A Guarda Municipal hoje, mas tem locais que estão colocando, veja bem, ainda existe uma discussão muito grande que a Guarda Municipal ela não teria o poder de abordagem na rua. Que é o poder de polícia. Que é o poder de polícia. Que a abordagem na rua, elas têm o poder do trânsito. Qual que é o poder do trânsito? Fazer as notificações. Notificações específicas. Não multa. Não, ela pode. Todas as notificações são deles. Que seriam as de radar, que são todas aquelas certo. em área urbana. E aquelas são feitas, que é aquela como, por exemplo, avançar um sinal vermelho, estacionar em local não permitido. Mas a abordagem de veículos, elas não estariam, entre aspas, permitidas a fazer, que seriam blitz de trânsito, certo. Que seriam verificar IPVA, licenciamento, verificar a abordagem completa no veículo. Isso pertenceria à Polícia Militar. Então isso aí tem uma polêmica muito grande, porque eles fazem isso. Eles fazem isso. Eles fazem? Fazem. Mesmo sem poder? Mesmo sem poder. Se você olhar bem, se você olhar ver hoje, pode ver que várias guardas municipais de Curitiba têm um policiamento de choque. É verdade. Tá, mas a obrigatoriedade legal para coibir uma manifestação é da Polícia Militar. Por isso que existe policiamento de choque no Brasil inteiro. E ali a Guarda Municipal vai. O que acontece quando a Guarda Municipal vai? A população não respeita. E a forma burocrática de ingressar à Guarda Municipal é igual, é tão difícil quanto, ou é mais fácil do que entrar na Polícia Militar? Eu não posso falar que é mais fácil ou mais difícil, porque eu realmente nunca fiz concurso para a Guarda Municipal. Eu já fui instrutor e coordenador de 3 turmas da Guarda Municipal na cidade de Ponta Grossa. Inclusive, eu fui um dos participantes da criação, da elaboração da Guarda Municipal de Ponta Grossa. Guarda Municipal que, diga-se de passagem, nós temos aí que agradecer ao governo Jaime Lerner, ao governo de Castaniguchi, que fizeram aí, né, que a Guarda Municipal em 1999 começasse a andar armada, né? E eu tenho outra, que para andar armado, bem que agora a lei ela ampara, né? Ampara. Mas ela obrigatoriamente ela tem que ter, a cidade tem que ter mais de 50 mil habitantes, né? Ah, não sabia disso. Não, ela tem algumas especificações, né? Claro certo. que hoje sai tanta resolução que a gente talvez tenha hoje ultrapassado isso. Mas se nós formos ver hoje, a Guarda Municipal hoje, ela se tornou mais do que necessária. A Polícia Militar, ela não consegue hoje estar em todos. Veja, Curitiba tem praticamente, a cidade de Curitiba, não vou nem colocar a região metropolitana. A cidade de Curitiba tem 1.700.000 habitantes. Certo. A Polícia Militar não pode estar em todos os locais. E muitas das guardas municipais. É gente. E a Guarda Municipal, ela tem, é claro que ela tem, pelo fato de elas terem uma remuneração diferenciada da nossa, porque eles têm adicional noturno, eles têm periculosidade, eles têm várias. E isso impede, muitas vezes, que em algumas cidades a Guarda Municipal trabalhe em determinados horários para que não onere muito o município. Porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Elas não podem ultrapassar um valor X para pagamento de funcionários públicos. Então, talvez com a criação de uma polícia municipal, talvez muitas dessas coisas mudem. E dê maior amparo aos guardas municipais, que muitos deles têm tanto preparo ou até mais preparo que muitos policiais militares estão na rua. Depois a gente vai falar com o coronel Darani. Depois do intervalo, a gente vai a um breve intervalo, são 9h10, 9h10, não percam a hora, certo? E os ponteiros dos seus relógios. Esse é o programa Alô Paraná, eu sou Alexandre Domingues, estou entrevistando hoje o advogado, coronel, professor, coronel Darani, ele que está falando para nós sobre direito militar e também curiosidades da polícia, e falando para nós também, muitas pessoas aí com curiosidades, mostrando para nós aí qual é a função, as patentes da polícia, calmamente, porque as pessoas, geralmente as pessoas chegam aqui para falar e não falam calmamente, falam muito rapidamente, né? Depois esse programa estará disponível, ele está sendo transmitido ao vivo pela nossa live no TikTok, está sendo transmitido agora ao vivo pelo YouTube e depois também ele ficará disponível no YouTube após esse programa para quem quiser aí compartilhar e também ouvir novamente, porque são muitas informações. Quem não anotou já não vai lembrar de quase tudo,
mas com certeza. Vamos a um breve intervalo e já voltamos, e daí eu vou perguntar para o Coronel Darani sobre a Polícia Penal. Polícia Penal aí, que é um outro ramo e outra polêmica aí que fala-se sempre em cima da Polícia Penal. Vamos a um breve intervalo e já no intervalo nós falamos agora, voltando do nosso intervalo, nós estamos falando sobre as patentes da Polícia Militar, a diferença entre Polícia Militar e Guarda Municipal. Nós falamos também o que é um oficial, o que é um aspirante, qual que é o cargo, a posição mais baixa, a patente mais baixa da Polícia Militar, qual que é a patente mais alta, a posição mais alta da Polícia Militar. E tudo isso, o Coronel Darani aqui, ele, deu uma aula, ele deu um show aqui, didaticamente explicando a todos os ouvintes como que funciona toda a Polícia Militar. Mas antes de falarmos agora, nesse segundo bloco, sobre o direito militar e como funciona o direito militar, as defesas do direito militar, eu só queria que o Coronel Darani encerrasse essas comparações que a gente fez com a Guarda Municipal, falamos do Exército. Eu quero saber só, e levar para os ouvintes, Coronel, a gente falou de polícia, né? A gente sabe que existe a Polícia Civil, a Polícia Militar, existe o Exército, existe a Guarda Municipal, a Polícia Militar. E agora vamos perguntar um pouco para o senhor sobre a Polícia Penal, né? Que muita gente não sabe, às vezes, o que significa, o que a Polícia Penal faz. Lógico, muitos sabem, né? Mas a maioria não sabe. A Polícia Penal, qual que é o papel da Polícia Penal? E vamos primeiro contar um breve histórico, né? A Polícia Penal hoje, não posso falar aí do Paraná, ela foi um dos marcos ali mais significativos do atual governo do estado, porque a criação ela é um divisor de águas entre a 2021, quando foi criada a Guarda Municipal, a Polícia ela Penal. Foi criada cedo, agora recente? 2021. Eu vou explicar como é que funciona. O que acontece? Até 2019, todos os estabelecimentos prisionais do Brasil, sejam eles carcerários, que eram as delegacias de polícia, que ainda guardavam presos não julgados, não condenados, algumas cadeias públicas, como é o caso de Ponta Grossa, de Brando de Souza, ainda tinham que segurava preso com mandado de prisão indecretado sem pena, sentença transitada de julgado. Pelo menos era o que determinava, mas ali tinha preso que chegava ali, era preso, aguardava a sentença, cumpria a sentença e ia embora. De tanto que nós tínhamos problema. Então tudo isso ele demandava policiais militares e policiais civis para fazer essa guarda. Então, muitos policiais militares ficavam fazendo ali a guarda externa dos presídios, das cadeias públicas, e a Polícia Civil fazia a guarda interna. Como a gente chamava, elas tinham os carcereiros, que cuidavam dessas guardas, desses estabelecimentos prisionais, e também cuidavam de todos os presos que ficavam dentro das delegacias de polícia. Em 2019, houve um advento de uma emenda constitucional que criou a Polícia Penal, colocando ela no mesmo patamar das polícias militares e polícia civil nos estados. O Paraná, em 2021, foi o primeiro estado do Brasil a regulamentar a Polícia Penal. Primeiro estado do Brasil. A Polícia Penal do Paraná, eu vou falar assim, eu posso até não conhecer, deve até estar pecando por excesso, mas eu vou dizer, para mim, a Polícia Penal mais bem equipada do Brasil é a nossa. Até o momento, só duas estão formalizadas, que é a Polícia Penal do Paraná e a de São Paulo, que foi criada 3 anos depois, em 2024. Qual que é a função delas? Toda parte de policiamento em estabelecimento prisional. Então, aqueles agentes prisionais, agentes penitenciários que trabalhavam nos presídios do Paraná se transformaram em policiais penais, com uniformes, materiais, treinamento, equipamento, viaturas, tudo para dar esse suporte, retirando de dentro dos presídios a Polícia Militar e a Polícia Civil, tirando essa responsabilidade de cuidado dentro dos presídios, foi retirado e foi dado para a Polícia Penal. Hoje o transporte, a guarda,
o cuidado, as revistas, tudo é feito pela Polícia Penal no Paraná. O controle feito com as tornozeleiras eletrônicas, Polícia Penal do Paraná. Então hoje nós temos uma Polícia Penal muito bem equipada, muito bem treinada, e já dentro da subordinação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que então ela está no mesmo patamar da Polícia Militar e da Polícia Civil. Claro que ela tem aquelas obrigatoriedades, ele só trabalha dentro de presídio e trabalha dentro de estabelecimentos prisionais, cuja função específica é aquela determinada por lei para a guarda, cuidado e transporte de detentos internos. Só. Então elas não têm poder de polícia para uma abordagem. Mas veja bem, vamos colocar, mas a polícia, a guarda municipal, mas a polícia penal não pode fazer uma abordagem? Claro que pode. Se a nossa lei diz que qualquer um do povo, visto um flagrante, pode efetuar uma prisão, quiçá um funcionário público. Ele tem a obrigação, ele é obrigado. Então, é claro que se em caso, até agora, pode ter até ocorrido. E para o cidadão, o que interessa não é quem prende, é que seja preso, né? Sim. Então, para você não interessa se é o vigilante da rua que passa com uma motinha pitando de madrugada que vai prender o vagabundo que pulou dentro da tua casa, ou se é a Polícia Penal, a Polícia Militar ou a Polícia Civil. O que interessa é o cara ser preso e coibir aquele crime. Então eu sou passível desse ponto. Para mim o que interessa é que a sociedade fique bem, que a ordem pública seja estabelecida e que o marginal não tenha em momento algum qualquer tipo de superioridade com o cidadão comum. Isso é que interessa. Quem empreende ou quem executa, para mim, não interessa. Desde que seja executado o serviço, que é a prisão e a retirada humilhante das ruas. Qualquer cidadão pode dar voz de prisão? Pode, não deve. Pode. Quer dizer que ele tem essa facultatividade. Isso é facultativo para ele. Se ele vê um crime, ele não é obrigado a agir. O policial militar, policial civil, o funcionário público da área de segurança pública é obrigado a agir. Se ele não agir, ele pode incorrer no mesmo crime que está sendo cometido. Coronel Dorene, já entrando nesse assunto, né, de cometer o mesmo crime, de não agir, vamos falar, né, essa parte final do programa sobre o direito militar, né, no qual, né, muitos policiais, né, militares infelizmente acabam, né, respondendo por muitos processos administrativos, né? Muitos deles no qual trabalhando, né, dentro do seu direito de polícia, mas infelizmente eu queria até entender, né, eu vou falar um negócio aqui que eu queria até entender, é um assunto polêmico, mas existe um negócio chamado agora direitos humanos, né? Os direitos humanos têm acabado com o poder de polícia em muitas situações. E o próprio, isso é o que eu vejo, né? O senhor depois fala como polícia, né? Como coronel. E nós vemos, por exemplo, hoje se falar em muito abuso de autoridade, né? Que hoje o policial ele não pode se colocar numa situação de como o rei da cocada, né? Caso, a semana passada até nós tivemos um caso que repercutiu nacionalmente aqui, que aconteceu em Curitiba, numa porta de fábrica, onde um manifestante, um líder sindical, foi fazer uma manifestação na porta de uma fábrica. Os policiais, para mobilizarem, colocaram ele no chão, algemaram e acabaram mostrando uma imagem de um policial pisando nele, né? E depois, lógico, deu aquela confusão generalizada entre os políticos, né, querendo saber qual seria a forma, se afastaria o policial ou não. Neste caso, né, para as pessoas entenderem, por que eu contei essa história? Para as pessoas entenderem o porquê do direito militar, como que o direito militar ele funciona, que também é para salvar, né, policiais ali, por exemplo, talvez naquele momento ali para mobilizar esse manifestante, ele teve que pisar no manifestante, não pisar por pisotear, mas sim para ajudar a mobilizar, porque talvez ali era o que ele conseguiria fazer na hora para mobilizar essa pessoa. Esse é um ato abusivo ou é o ato rotineiro, que mobilizar as pessoas se vai utilizar de tudo? Bem, vamos começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Existe o direito penal militar, que é aquele criado e estabelecido para julgar crimes militares próprios e impróprios. Ponto. E o direito administrativo militar, que é isso que você está falando.
Direito administrativo militar é aquele que trabalha dentro do regulamento interno da corporação, Certo. que é quando ele comete alguma irregularidade durante o serviço, que é caracterizado como uma transgressão disciplinar. Nós temos o Regulamento Disciplinar do Exército, que foi criado pelo Exército em 1969, para regulamentar todas as ações do Exército. Em 2002, ele foi criado uma regulamentação própria para a Polícia Militar. Entendeu? Então ele tem um regulamento disciplinar para a Polícia Militar e ali ele tem um rol de transgressões que o policial militar pode se responder disciplinarmente. São estas transgressões que podem ser caracterizadas de leve, média e grave. Uma transgressão grave, ela pode levar ele a um processo exclusório. O processo exclusório é aquele que é feito exclusivamente para verificar se ele tem condições ou não de permanecer na corporação. Essa lei é uma lei criada, é a 16544 de 2010, que ela regula o conselho de disciplina, que é feito para praças com mais de 10 anos de serviço, e o conselho de justificação, que é feito para oficiais. Só oficiais, de segundo tenente para cima. Então, até aspirante responde ao conselho de disciplina. E o ADL, que é a apuração disciplinar de licenciamento, que é todo policial que ainda não completou 10 anos de serviço, responde esse ADL, que é um pouco mais rápido. Para que caracterize isso, obrigatoriamente, o policial militar tem que ferir 3 preceitos básicos da corporação. Ferir a honra pessoal, o decoro da classe. Ele tem que ferir isso. Como que ele fere o decoro da classe? Como que ele fere a honra pessoal e o pundonor militar? O ato dele tem que trazer vergonha para a corporação, tem que expor a corporação de uma forma humilhante, ou que demonstra uma ilegalidade, e a honra pessoal seria muito desvio de conduta, como furto, peculato, que para nós não é furto, né? É peculato, que é o crime cometido por policiais militares, que se utilizam da função para adquirir alguma vantagem para si ou para terceiro. Então, no caso, vamos supor, estou falando agora do abuso de autoridade. Até 2019, a lei, o abuso de autoridade, ele não existia no Código Penal Militar. Então, todo crime ao qual poderia caracterizar que um policial militar cometesse, que caracterizaria o abuso de autoridade, ia para a justiça comum. Até 2019. Com o advento da mudança do artigo 9º no Código Penal Militar, ele trouxe para dentro do Código Penal Militar todos os crimes do Código Comum, leis esparsas e leis extravagantes, trouxe-o para dentro do Código Penal Militar e para julgamento da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual, os crimes cometidos, todos eles, desde que em policiais de serviço ou dentro de estabelecimentos administrados pela administração militar. Então, no caso que você está falando, abuso de autoridade. Hoje, tudo para eles é abuso. Veja, existem técnicas hoje de algemamento. Existem técnicas hoje de imobilização. Se você for pegar hoje, eu não sei o caso, nem sei do que caso que você está falando, mas se você for pegar hoje um menino, eu vou colocar o meu filho. Meu filho, ele luta desde os 4 anos de idade. Ele tem quase 1,90 m e 110 quilos. Então você pega ele ainda é engenheiro de software, nada a ver com o tamanho, né? Eu sempre quis que ele fosse parte da luta e foi para esse lado. Mas vamos supor que ele, com 17 anos, já saindo faixa preta de jiu-jitsu e muay thai, inventasse de cometer um crime e fosse partir para cima de um policial. Qual policial seria apto de prender ele? Nenhum. Seria uma dificuldade muito grande. Mas tem policiais faixa preta. Tem, mas você pega um cara do tamanho dele e faça isso. Que tem os mesmos conhecimentos, ou até mais, porque treinava todo dia. Então você pensa. Então existem técnicas de imobilização. Você fala assim, mas ele estava com o joelho ou o pé nas costas. Ele estava pisando, batendo, ele estava pisoteando? Não. Então não é abuso de autoridade. Eles estão usando uma técnica que é para imobilização e utilização dos meios adequados para conseguir conter o elemento para que ele não avance contra os policiais militares ou contra um terceiro que seja ali presente. Mas a imagem é forte. Toda imagem é forte desde que você não mostre o contexto. É aquela imagem da leoa segurando, você olhando ela de costas, segurando um filhote na boca. Você está comendo o filhote. Quando ela vira para você, ela está segurando o filhote e o filhote está sorrindo e brincando com ela ali. É a mesma coisa. Se você não mostra o contexto da história, acontece esse fato. O policial militar vai responder por abuso de autoridade. Só que é um crime, não é uma transgressão disciplinar. Então ele vai responder, aberto um inquérito. É um crime? É um crime. Então ele vai responder, vai abrir um inquérito policial militar, onde é designado um oficial
acima de segundo tenente, obrigatoriamente. Tudo depende da patente do posto da pessoa que está sendo subordinada a fazer. E ali é feito o inquérito. Ele tem um inquérito, ele tem, dependendo, tem 20 ou 40 dias para ser feito. Tudo os termos, a obrigatoriedade do tempo determinado por lei. Ele faz o inquérito. E ali ele pode estabelecer se houve ou não houve crime. As pessoas falam, mas não deu nada para ele. Mas, meu filho, todas as pessoas têm o direito à ampla defesa e contraditório. Todas têm. E para o policial militar não muda em nada. Ele está dentro do território nacional e a nossa lei, a Constituição fala o quê? Todas as pessoas dentro do território nacional estão sujeitas à nossa Constituição, em direitos e deveres. Então, se o direito à ampla defesa é contraditório, por que um funcionário público, sendo ele militar ou civil, não ter esses direitos? Então, ele tem que se defender. E ali nesse inquérito é feita uma investigação minuciosa em cima de tudo. Ele não vai pegar aquele pequeno corte colocado no TikTok do policial com o pé nas costas, mas vai pegar todo o contexto, toda a filmagem, toda a abordagem. Qual o grau de periculosidade da pessoa que avançou contra ele? Ah, mas ele não era perigoso porque ele não cometia crime. O que é cometer crime? Acabei de falar, meu filho tem 1,88 m e 110 quilos. Luta desde os 4 anos. Agora pegue o grau de periculosidade. Ele nunca cometeu um crime na vida dele. Mas se ele, no momento de mobilizar ele vai ser muito difícil. Mas se no momento de raiva ele resolver vir para cima de você, quem segura? Todas as formas, 4, 5 policiais vão ter que segurar ele. Vão segurar? Sim, vão ter que usar de força, podem quebrar um braço, podem jogar ele no chão. Claro que vão usar. É a forma que tem de mobilizar. Então a força é utilizada gradativamente de acordo com a força utilizada pelo oponente. Isso é a básica da arte marcial, é usar a força dele contra ele mesmo. E ele pode colocar o pé para tentar até mesmo se manter imóvel para que a pessoa não se movimente. Ah, mas ele era um trabalhador. Pode ser um trabalhador. Mas eu digo, um trabalhador que avança contra um policial militar em serviço já deixa de ser trabalhador para mim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, coronel, que isso é muito importante, né, para tirar as dúvidas de muitas pessoas. Né, nós sabemos que hoje existe a lei que protege os idosos. Sim. Né? Numa operação policial, né? Um idoso, ele é tratado de um idoso que comete um ilícito, ele é tratado igual a qualquer outro, vamos falar suspeito, porque se a gente falar marginal, depois direitos humanos vêm em cima de mim. Ele é tratado igual ou ele é tratado com uma certa diferença pela idade? Veja bem, a nossa lei ela fala que toda pessoa que comete um crime acima de 70 anos, ela tem algumas garantias em lei, né? Certo. Que é o prazo prescricional é pela metade, tudo é pela metade. Mas nós temos que lembrar o seguinte, o marginal envelhece. Certo. Não é porque ele é velho que ele é gente boa. Sim. Ah, aquele velhinho, coitadinho, mas ele só tem 30 mortes nas costas. Só. Entendeu? Até aconteceu um fato agora, esses dias, tá no jornal, tá nas mídias sociais e correndo, um senhor de 70 e poucos anos que atacou um policial militar com uma faca. Sim. E o policial atirou na perna dele. E acabou acertando a artéria femoral e ele morreu. Mas você fica pensando assim, mas espera aí. O coitadinho do velhinho, mas meu filho atacou o policial com uma faca. Não existe arte marcial no mundo que defenda uma pessoa de uma faca. Sim. Não existe. Não. Existe até um teste que faz, que até 7 metros de distância, o cara com uma faca, o policial com a arma na cintura, o cara vem e te esfaqueia 10 vezes, só não consegue tirar a arma da cintura. Isso não foi o que falo, isso é estatística. Isso é uma regra do momento. Quantos metros de distância? 7 metros. Porque a corrida que ele tem, a velocidade que ele vai em 7 metros, alguns segundos, sim, é o tempo suficiente para o policial tentar tirar a arma, enquadrar e atirar. É o tempo que ele tem de esfaquear, porque a primeira facada já parou o movimento do policial. E ele começa a esfaquear. Então isso daí não sou eu que estou falando, isso daí é um estudo feito pelo FBI, em casos acontecidos no mundo inteiro. Quando eu estive lá, quando eu fiz o curso lá na SWAT americana, ele fala SWAT, meu Deus, não, mas é uma unidade como qualquer outra do Brasil, mas com o nome internacional. Só o nome é bonito. É um nome bonito, é porque o nome é americano, né? Sim. Então o nome de SWAT, eles fazem um trabalho levantando todos os erros cometidos por policiais do Brasil, do mundo inteiro, e transformam aquele erro num estudo para que eles não cometam outros erros. Por isso que falo, o conselho é dado para as pessoas que já erraram. Entendeu? Para que a pessoa que você está aconselhando não cometa o mesmo erro que você. Então, neste caso, eu falo assim, mas o trabalhador perdeu a calma e foi para cima. Não tem que perder a calma, não tem que ir para cima do policial. O problema não é com ele, não é com o policial, é com a empresa.
E tudo isso existe lei para ser resolvida. Se o policial agiu de má fé, se o policial agiu erroneamente, se o policial agiu com abuso de autoridade, existe lei para coibir este abuso. Não é partindo para cima dele que vai tentar coibir. Partiu para cima dele, obviamente, perderá a razão e vai responder também pelo crime de agressão e desacato ao policial militar que está em serviço. Então essa é uma diferenciação. Outra coisa que nós temos que deixar claro, que todos os crimes hoje são julgados pela vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. Apenas 3 estados no Brasil têm segunda instância em tribunal de direito militar, que é São Paulo, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O Paraná poderia ter? Poderia, porque a nossa lei, a nossa Constituição Estadual determina que se nós ultrapassássemos 20 mil homens na Polícia Militar, nós já poderíamos ter um tribunal de segunda instância no tribunal, como juiz militar. Mas nós não temos, é tudo feito pela VAGM e o nosso tribunal de segunda instância é o Tribunal de Justiça como para a Justiça Comum. Outra coisa que nós temos que falar bem claro... O que é VAGM? VAGM é Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. É para as pessoas entenderem. Ela julga exclusivamente militares estaduais que cometeram crime em serviço ou em ambiente administrado por militares. Ponto. Certo. Civis não podem ser julgados pela VAGM. Não pode. Agora, civis que cometem crime contra militares federais responderão crime militar. Tipo, o exército está entrando na favela da Rocinha. Os caras lá atiram na viatura, no blindado do exército. Crime militar. Ah, tá. Entendeu? Daí eles têm, só que eles têm o Superior Tribunal Militar, que é em Brasília, composto de ministros e tal. Que é o que vai pegar agora e definir a vida de alguns generais até do Bolsonaro. Que eu acho a coisa mais ridícula do mundo, né? Você pega um general que teve uma carreira, um dos generais mais respeitados em qualquer cadeira do Brasil. Não estou nem falando, não quero saber do crime, daquilo que ele foi julgado, não quero falar de julgamento, não estou falando nada. Estou falando da pessoa. São os 3 generais mais respeitados do Brasil hoje. Vão ser julgados por aqueles que talvez não tenham nem conhecido eles numa cadeira militar. Sim. E você pega hoje uma promotora, que é de esquerda, sim, que está lá na VAGM, que entrou pelo 5º Constitucional, que é contra militares. E vai julgar um cara que tem uma carreira absurdamente libada. Primeiro colocado desde da AMAN, uma escola com 440 alunos, foi primeiro colocado da NCM, primeiro colocado no curso superior deles, e agora vai ser julgado. Um dos maiores generais. Eu acho a coisa mais idiota do mundo, mas quem sou eu para falar, né? Se a gente fosse usar o direito militar de verdade, o que determina a nossa lei, porque a nossa lei fala o seguinte: o militar que comete crime militar, ele tem a sua legislação própria. Então tem que ser julgado pela legislação própria. Sim. Eles foram julgados pelo STF. Outra coisa, o próprio Bolsonaro, ele não era mais presidente da República. Por que foi julgado pelo STF? E outra coisa. E se ele está sendo tratado como capitão do exército, tinha que ser julgado pela justiça militar. E outra coisa, e ele é residente dentro do exército, né? É. Ele já foi preso, né? Em 1986 o Bolsonaro foi preso. Não, mas a prisão dele é uma prisão administrativa. Foi preso por cometer uma transgressão disciplinar. Não é crime. Ah, não é crime? Não, foi uma transgressão disciplinar. Porque ele se revoltou contra os salários dos soldados, que era muito baixo, e ele foi feito um IPM, e no IPM foi quando ele foi visto que aquilo era um passivo de transição, ele foi punido. Se for pegar todo mundo que foi punido dentro do exército e trazer como crime, ele trai um agravante. Um agravante de 1989? Agravante só pode trazer 5 anos para trás. Então esqueça aquilo. Pare. Certo. Agora, para uns nós usamos, para outros não. Então vamos trazer também toda a parte as atenuantes, nós só estamos trazendo os agravantes, né? Sim. Agravante que nós achamos que é. Depois eu falei assim, mas o senhor está falando porque o senhor é de direito. Não, eu estou falando porque eu sou especialista em direito militar. A minha área é olhar direito militar. E ele deveria ser julgado pela justiça militar. Entendeu? E não de forma política. Se vão julgar a perda da patente dele, dos outros generais, que tiveram 40 anos, 45 anos de vida ilibada, e vão perder a patente, porque uma pessoa acha que eles têm que perder, alguma coisa está errada. O nosso Brasil está errado. Tem muita coisa errada aí. Mas nosso Brasil está errado. Se nós continuar desse jeito, daqui estamos vendo aí o que está acontecendo com Cuba e com a Venezuela. As penas dentro do direito militar, elas são parecidas com a justiça comum? Eu acho que são mais graves, né? São mais graves? São. Porque, inclusive, veja bem... Existe, como é que é? Pagar... Cesta básica? Não, pagar para sair lá, como é que é o nome? Agora me fugiu o nome. Fiança? Fiança? Não existe fiança para funcionário público em exercício da função, né?
Ah, não existe. Não, mas aqui nós estamos criando cada coisa. Porque é o seguinte, por que acontece? Acontece que como o próprio peculato, por exemplo, o peculato ele ela diz a lei que não cabe a não persecução penal, porque o crime de peculato é passível de 3 a 15 anos. Só que a Wagner já está aplicando a bonificação da não persecução penal, caso ele assuma o crime que ele cometeu, para que o processo não vá para frente. Ele paga uma multa e ele assume ali, porque durante 5 anos ele fica ali que ele não pode fazer mais nenhum acordo de não persecução penal. Só que é o seguinte, o acordo não livra ele da esfera administrativa. Porque ele é criminal. A esfera criminal, administrativa e civil, ela é totalmente soberana. Cada uma das esferas é soberana. Então, se ele assumiu que ele cometeu o crime de peculato, ele vai responder administrativamente e pode ser excluído da polícia. Não é porque o inquérito não foi para frente que ele não vai responder na corregedoria. A corregedoria tem obrigação funcional do policial militar que assumiu ter furtado, ter roubado, ter abusado, ter cometido esse crime, de abrir um procedimento interno para julgar da procedência, da permanência ou não dele na corporação. Por quê? Porque ele feriu o pudor militar, decoro da classe e a honra pessoal. Ele teve um desvio de conduta. E todo crime, toda condenação de policial que ultrapassa 2 anos, ele vai para Conselho de Disciplina, Conselho de Edificação, o ADL. Por quê? Porque a Constituição determina que qualquer membro das Forças Armadas ou Forças Auxiliares que for julgado em sentença, em trânsito penal julgado, ele deve ser submetido a um conselho ao qual ele vai analisar a permanência ou não dele na corporação. Então, foi condenado a 2 anos e 1 mês, ou mesmo que essa pena seja revertida para serviço comunitário, cesta básica ou qualquer outra coisa, se for a condenação, a sentença der 2 anos e 4 meses, devendo cumpri-la da seguinte forma, fazendo serviço comunitário 1 vez por semana, não, interessa 2 anos e 2 meses, vai para conselho, porque ele vai analisar se ele permanece ou não. 90% dos casos ele é excluído da polícia. Tá certo. Esse foi o Coronel Darani, estamos chegando ao final do nosso programa. Passa rápido, hein, Coronel? Nossa. Passa rápido, foi 1 hora, certinho, 1 hora e 30 minutos em ponto. 1 hora e 30, lógico, agora está rodando aqui, mas foi 1 hora e 30 de programa. Tivemos aí no início um atraso por um problema técnico, mas de poucos minutos, e também tivemos aí um intervalo, né? E então, mas de programa foi 1 hora e 30 minutos. Coronel, muito obrigado mais uma vez. Contamos com a sua presença aqui na terça-feira que vem. E na terça-feira que vem vamos dar sequência nesse assunto do direito militar, né? Que é muito importante. A gente falou pouco, né? Tem muito assunto para falar. O Coronel Darani é uma sumidade no direito militar. Então, ele tem muito a trazer para nós. Nós vamos fazer aí chamadas para a próxima semana, diariamente, fazendo com que você, às vezes que conhece um policial militar que está respondendo, você que quer ingressar para a Polícia Militar, que quer entender sobre direito militar, você que é advogado, que está pensando em também atuar na área do direito militar. Além de coronel, ele é advogado e também professor. Coronel Darani, uma sumidade hoje na área militar no estado do Paraná, também no Brasil. Ele que já esteve também fazendo academia da SWAT lá nos Estados Unidos, e também traz um pouco aí do seu conhecimento, né? Não tem como trazer tudo, porque senão a gente ficaria aqui mais 35 anos, que foi o período, mas os estudos seriam muito mais do que 35 anos. Mas ele estará aqui conosco toda terça-feira, e terça-feira que vem, Coronel Darani falando um pouco mais sobre direito militar. Coronel Darani, seus arrobas, como que o pessoal, se quiser tirar algumas dúvidas, tirar algumas informações, aonde que o pessoal te acha? Bem, o meu Instagram é Darani, tudo com letra minúscula, DARANY, _Oliveira. Ali tem um site que meu filho fez para mim, ali tem todo o meu currículo, toda a minha história, e agora eu vou começar a colocar meus artigos científicos dentro da área de direito penal militar. E também meu telefone é 41 98501 1382. 98501 1382. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, até se quiser mandar mensagem para o Instagram, a gente pode responder ali, com certeza será muito bem atendido.
Esse foi o Coronel Darani, aqui encerrando a sua participação nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, aqui no programa.